Olá, satisfação a todos. Voltamos aí para mais uma aula do nosso curso de Medicina Tradicional Chinesa. Na aula passada, nós falamos sobre Yin e Yang, né? Às vezes fica um pouco confuso, né? A gente começar a relacionar. Mas ao longo do curso, a gente sempre vai bater nessa tecla sobre o Yin e Yang, o que é Yin, o que é Yang, né? Com relação às doenças, com relação ao corpo, com relação aos meridianos, com relação aos órgãos e vísceras, a gente sempre vai estar falando disso e reforçando isso até o final do curso, tá bom? Mas, para vocês fixarem o que é Yin e o que é Yang, né? O melhor exemplo é o dia e a noite, né? São energias opostas que se completam, né? Um não vive sem o outro. E aí a gente falou que os chineses também dividiram, né, os nossos órgãos internos nessa categoria Yin e Yang e colocaram os nomes, né? Então, Zhang para aqueles órgãos que têm função Yin e Fu para aqueles órgãos que têm uma função Yang, né? A energia Yin e a energia Yang. Então vamos ver isso. Isso chama teoria do Zhang Fu ou esquema Zhang Fu, tá? Algumas literaturas vocês também vão achar esquema Zhang Fu. A teoria do Zhang Fu é um dos pilares da medicina tradicional chinesa. Ela descreve a interação entre os órgãos internos Zhang e as vísceras Fu. Então, para eles dividem tudo que tem dentro de nós entre órgãos e vísceras. Para nós, ou é tudo órgão, ou é tudo víscera, né? Eles fazem uma divisão ali cartesiana mesmo, né? Então, órgãos é Zhang, é Yin, Fu é vísceras e é Yang, oferecendo uma visão holística do corpo humano e suas funções. Zhang representam órgãos sólidos, como coração, por exemplo, associados aos aspectos mais yin do corpo. Eles são responsáveis por armazenar essências e substâncias, além de regular as emoções. O Fu representam as vísceras ocas, associadas, por exemplo, ao estômago, associado aos aspectos mais yang do corpo. Eles são responsáveis pela transformação e transporte de alimentos e líquidos. A relação entre Zhang e Fu. Complementaridade. Então, eles se complementam. Lembra o Yin e Yang? Eles são um interrelacionado com o outro, né? Um depende do outro, assim como os órgãos e vísceras também estão interligados e um depende do outro. Cada Zhang tem um Fu correspondente. Quando a gente for chegar na teoria dos 5 elementos, que é a próxima matéria agora já em seguida, nessa aula, a gente vai ver que dentro do elemento terra, por exemplo, eu tenho o baço pâncreas, que é Yin, e eu tenho o estômago, que é Yang. Dentro do elemento metal, eu tenho pulmão, que é Yin, e tem intestino grosso, que é Yang. Então, sempre eles vão estar formando o par, né? Sempre eles vão estar formando o tal, Yin e Yang. Ah, mas o que tem a ver o pulmão com o intestino grosso? Nós estamos falando de energias, né? Nós não estamos falando do órgão em si. O meridiano do pulmão, por exemplo, cuida do pulmão e cuida de uma série de outras coisas. O meridiano do intestino grosso cuida do intestino grosso e cuida de uma série de outras coisas. Por exemplo, rinite.
Ah, mas como que você vai curar rinite com o intestino grosso? Não vou curar com o órgão, eu vou curar com o meridiano que passa através desse órgão e recebe esse nome, para ficar fácil de identificação. Então, o meridiano do intestino grosso, ele passa no intestino grosso, cuida do intestino grosso? Cuida. Mas ele cuida também da parte de rinite. Por exemplo, aqui. O último ponto do intestino grosso é aqui, né? O IG20. Então, ele cuida da parte de rinite. Ah, o pulmão cuida da pele? Cuida da pele. Eu tenho, vamos supor, uma dermatite, eu vou usar pontos do meridiano do pulmão. Ah, mas como que o pulmão vai melhorar a pele? Nós estamos falando do órgão em si. Estamos falando do meridiano energético como um todo. Ele passa no pulmão e recebe aquele nome, mas cuida não só do órgão, mas de várias outras coisas. Né? O meridiano do pulmão, ele passa no pulmão, cuida do pulmão e cuida de uma série de outras coisas. E assim vai. O meridiano do estômago, ele cuida só do estômago? Não. Ele passa pelo estômago, então ele recebe o nome do estômago e vai cuidar do estômago e de outras coisas, até do pensamento. Excesso de pensamento, ansiedade, e por aí afora. Então vamos lá. Então eles sempre estão em pares, né? Complementando as suas funções. O ciclo dos 5 elementos. A teoria do Zhang Fu está intrinsecamente ligada ao ciclo dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água, que descreve as relações da geração e controle entre o Zhang e Fu. A importância da teoria do Zhang Fu. Diagnóstico. Então serve para a gente fazer diagnóstico. A teoria do Zhang Fu, a MTC utiliza a teoria do Zhang Fu para identificar desequilíbrios energéticos no corpo e estabelecer um diagnóstico preciso. Tratamento. As terapias da MTC, como acupuntura, fitoterapia, massagem, visam restabelecer o equilíbrio entre o Zhang e Fu, promovendo a saúde e o bem-estar. Em resumo, a teoria do Zhang Fu é um sistema complexo e profundo que obedece uma compreensão abrangente da fisiologia humana sob a perspectiva da MTC. Ao entender as relações entre Zhang e Fu, é possível aprofundar o conhecimento sobre a saúde e a doença, além de explorar novas abordagens terapêuticas. Então, para a fixação, para vocês fixar, Zhang é Yin e tem o apelido de armazéns, né? Por quê? Porque eles armazenam energia. Fu é Yang e são as oficinas, tem o apelido de oficinas. Por quê? Porque transformam as energias. Quem são os Zhang, os órgãos que são Yin? Pulmão, coração, fígado, baço pâncreas, rim e o pericárdio. O pericárdio não é um órgão real, mas sim uma função que controla todas as energias Yin, além das funções circulatórias e urinárias. Observação. O pericárdio tem a abreviação de PC, né? Então a gente vai encontrar PC1, PC2, PC3, primeiro ponto do pericárdio, segundo ponto do pericárdio, terceiro ponto do pericárdio. Perdão, caiu aqui a ligação um pouco. Então vamos lá. O pericárdio, PC, também pode ser encontrado em algumas literaturas como mestre do coração.
MC, que a abreviação vai ser MC. Ou ainda circulação sexo, CS. Então, se vocês estiverem estudando, lendo algum material, está escrito assim: o meridiano do MC. Eu sei que é o mestre do coração, que é igual ao pericárdio. O meridiano da circulação sexo. Eu sei que é CS, né? E é igual ao pericárdio. É devido a traduções, tá, gente? E para melhorar a compreensão, fixou nas literaturas mais modernas como pericárdio. Porém, em alguns materiais, alguns mapas, vocês vão encontrar MC ou CS, mas é a mesma coisa do pericárdio, tá? As vísceras Fu e Yang são estômago, intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar, rim. Peraí. Tem um erro aqui, tá, gente? O rim, vou até editar aqui, o rim não faz parte aqui, não. O rim tá aqui de enxerido. O rim é in, né? É o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, a vesícula biliar, a bexiga e triplo aquecedor. Triplo aquecedor, o triplo aquecedor, gente, ele também, assim como o pericárdio, ele não é um órgão em si, mas ele é um meridiano, que é yang, que está localizado nos membros superiores, e ele tem a função de controlar a temperatura do corpo, né? Então ele pega a parte superior do corpo, a parte média e a parte inferior do tronco. O tronco é dividido em 3 partes. Parte superior, né? A caixa torácica, aqui perto do estômago médio, e a parte ventral inferior. Então, o triplo aquecedor regula a temperatura desses órgãos e vísceras do Zhang Fu situados nessas localidades. Por isso que chama triplo aquecedor, tá bom? Ele tem a função de regular a temperatura corpórea. Ele não é um órgão em si, mas a gente entende como uma víscera, né, energética, tá bom? Então, repetindo aqui para vocês, quem são Zhang e quem são Fu, né? Zhang são os órgãos, categoria Yin, aqueles que a gente chama de armazéns, porque eles armazenam as energias, é o pulmão, coração, fígado, baço pâncreas, rim e o pericárdio, que não é um órgão em si, tá bom? Quem são o Fu? As vísceras, que são Yang, são as oficinas, porque transformam energia, né? O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, vesícula biliar, bexiga e o triplo aquecedor, que também não é um órgão, mas é um meridiano, certo? Então agora nós vamos para... deixa eu sair dessa tela aqui. Deixa eu achar o livro aqui para nós continuar. Só um minutinho.
Pronto, voltamos, né? Continuando aí a aula, então, depois da teoria dos 5 elementos, a gente vai para a página 20 e... Deixa eu só confirmar aqui para vocês. 24, de quem estiver usando o livro, essa edição aqui. Quem estiver usando o aplicativo aí, deve estar mais ou menos na página 21, tá bom? Então, vamos para a teoria dos 5 elementos. Nós vimos que os Zhang e Fu estão introduzidos dentro dos 5 elementos, né? Então, vamos ver o que são esses 5 elementos, como que eles influenciam na medicina tradicional chinesa. Originalmente, na China, designava-se os 5 elementos de Wu Kuxing, sendo que Wu significa 5 e Xing, andar. Então, né, 5 que andam, né? Ou 5 movimentos também. A gente conhece também como 5 movimentos, 5 elementos. Os 5 elementos, a madeira, o fogo, a terra e o metal, são, na realidade, 5 elementos básicos que constituem a natureza. Existe entre eles uma interdependência e uma interrestrição que determinam seus estados de constante movimento e mutação. Então, os 5 elementos eles são ligados entre um e o outro, eles dependem de um movimento de um do outro para estar em equilíbrio. A teoria dos 5 elementos ocupa um lugar importante na medicina chinesa, porque todos os fenômenos dos tecidos e órgãos da fisiologia e patologia do corpo humano estão classificados e são interpretados pela inter-relação dos 5 elementos. Essa teoria é usada como guia na prática médica. Na verdade, nós usamos os 5 elementos para o nosso diagnóstico. Por quê? Porque na China, antigamente, né, não existia hemograma, não existia raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, não existia nada disso, desses exames modernos que nós temos hoje. Como que eles precisavam, como que eles faziam para realizar esse diagnóstico? Realizava esse 5 diagnóstico em cima dos 5 elementos. Então, pegaram ali os elementos, né, que mais se assemelhavam com os órgãos e colocaram os órgãos dentro. Por exemplo, um exemplo clássico, dentro do elemento água, o que eu tenho? Rim e bexiga. Né? Dentro do elemento madeira, eu tenho fígado e vesícula biliar, porque a madeira não cresce, né? Eles já sabiam que o fígado era o único órgão que crescia. Então, se eu cortar uma parte do meu fígado, ele vai se regenerar, ele vai crescer, assim como a madeira cresce, né? E sabe que a vesícula biliar está intimamente ligada ao funcionamento do fígado. Então, dentro da madeira, eu tenho fígado e vesícula biliar. Do elemento fogo, tem o coração. O coração pulsa, emana o sangue para cima, né, que nem a chama. O coração aperta, o sangue vai. E o sangue é o quê? Ele é quente, né? Dentro do elemento terra, eu tenho o estômago, né? E o baço pâncreas, o estômago, ele é bem na região central do corpo. Ele não fica nem acima nem abaixo, né? Então ele fica no centro, localizado no centro ali do corpo, assim como a Terra, né? A Terra fica entre o céu e as profundezas, fica ali a camada da Terra, né? Entre as rochas. As rochas ficam mais lá embaixo. O pulmão fica
elemento metal, né? O elemento metal é o pulmão, o metal fica lá embaixo, lá no fundo, depois da terra, depois das rochas. Os metais ficam muito na profundeza, assim como o pulmão fica dentro da caixa torácica, né? Então eles foram pegando ali a similaridade dos elementos, dos órgãos, do Zhang, do Fu, e foram aplicando dentro dos 5 elementos, como forma, e todas as outras características do corpo eles foram aplicando também dentro dos 5 elementos. Então, a pessoa chega lá com, vamos falar assim, com problema na língua, né? A língua com ferida. Ele vai olhar lá nos 5 elementos qual é, na tabela dos 5 elementos, aonde está a língua. Ah, a língua está no elemento terra. A língua está no elemento... Perdão, a língua está no elemento fogo. Ah, então problemas da língua, elemento fogo. Qual o meridiano que passa lá? Passa o meridiano do coração e o meridiano do intestino delgado. Passa também o triplo aquecedor, passa também o pericárdio. Ah, então eu vou usar pontos desses meridianos para sarar a minha língua. Então, os 5 elementos foi usado para diagnósticos, tá bom? Distribuição das coisas para os 5 elementos. O corpo humano é regido pelo mesmo princípio da natureza. Assim sendo, os fatores da natureza exercem certa influência nas atividades fisiológicas do ser humano. Esse fato se manifesta não só na dependência, como na adaptação do homem ao seu meio ambiente. A medicina chinesa constatou essa realidade e, de acordo com ela, fez correlação entre a fisiopatologia dos órgãos e tecidos e alguns fenômenos da natureza, que foi que eu expliquei para vocês agora acima aqui. Observemos o seguinte. Então vamos lá para o quadro 1. Classificação dos 5 elementos na natureza. Aí vamos lá. Os 5 elementos, eu tenho a madeira, a direção, é o leste, a estação do ano, é a primavera. O fator clima prejudica o órgão, né? Prejudica o elemento. O que prejudica, então, o elemento com o fator clima? O vento. O vento destrói as árvores, né? Então, o vento prejudica a madeira. Qual é a cor? Verde. O sabor beneficia o azedo. É um sabor que beneficia o elemento. Madeira é o azedo. Por exemplo, eu estou com algum problema no meu fígado, na minha vesícula biliar, eu posso pedir para o meu paciente ingerir mais coisas azedas, né? Por exemplo, um suco de maracujá, um abacaxi, né? Fogo. A direção é sul, a estação é o verão, o clima que prejudica é o calor, né? Já está fogo, já está quente, mais calor, por isso que algumas pessoas passam mal no calor, né? Algumas pessoas sentem com cansaço físico, tontura, às vezes a pressão sobe, às vezes a pressão abaixa, né? Então, o fator clima que prejudica é o calor, a cor, o vermelho, e o gosto, o amargo. Terra, né? Terra é o centro, a direção é o centro. Qual é a estação? Início e fim de verão, o que a gente chama de canícula. Marquem aí. Estação terra, né? Estação do elemento terra é canícula, que é o início e o fim de verão. É a temperatura perfeita para nós. E porque no início e no final do verão é uma temperatura controlada. Não está nem muito frio,
É a temperatura equilibrada, né? Então, qual é o fator clima que prejudica? A umidade. A umidade prejudica muito o elemento terra. A cor, o amarelo, e o gosto é o doce. Metal. A direção é o oeste, a estação do ano é o outono. Qual é o clima que prejudica? É o clima seco, prejudica o metal. A cor é o branco. O gosto é o apimentado. Água. A direção é o norte, a estação é inverno, o fator é o frio, clima, então, né? O frio prejudica o elemento água, a cor é o preto e o gosto é salgado. A classificação dos 5 elementos no corpo humano. Então, aqui com relação à natureza, né? E agora nós vamos ver os 5 elementos com o corpo humano. Classificação dos 5 elementos com o corpo humano. Vamos lá, o elemento madeira. Eu tenho como órgão, como zangue, que é yin. Dentro da madeira, eu tenho o fígado, eu tenho a víscera, que é fu, e é yang, a vesícula biliar. Aqui está órgão de novo, mas é o que nutre, né? O que o elemento madeira nutre? Olhos são os 5 sentidos, né? Então, com relação aos 5 sentidos, quem é responsável pelos olhos? O elemento madeira. Com relação ao tecido, né? Quem que mantém aquele tecido funcionando? Tendão e músculo esquelético. Gravem isso. Elemento madeira é responsável pelos tendões e músculos esqueléticos, músculos locomotor, que estão pregados no esqueleto. A emoção, né? É a zanga, a raiva. A emoção prejudica, afeta o elemento madeira. Então, a emoção, a raiva, afeta o fígado, afeta a vesícula biliar, né? O som, né? O som é um sintoma, é o grito. Quando eu estou com raiva, eu grito, né? Então, é um sintoma. O som é um sintoma de que aquilo não está indo bem. Vamos com o fogo. O fogo, eu tenho como órgão, zang, yin, o coração. Eu tenho como fu, víscera, yang, intestino delgado. Dos órgãos do sentido, a língua, o tecido que ele nutre, né? É o tecido vascular, veias, vasos e artérias, do tecido linfático e do sistema do sistema. Peraí, gente. São vasos do sistema linfático e do sistema vascular, tá? Do coração, veias, vasos, artérias, capilares. Então, é responsabilidade do elemento fogo. A emoção é a alegria. Aí você fala assim, mas como você não falou que a emoção afeta, a alegria afeta? Quanta gente não infarta de felicidade? Ganha na Mega Sena agora para você ver. Provavelmente você vai quase, nessa Mega Sena de final de ano, que é uma bolada, né? Você vai quase ter um infarto aí de tanta alegria, né? Então, a alegria, muita alegria. Lembra que eu falei para vocês que tudo é equilíbrio? Então, até a alegria em exagero prejudica o meu elemento fogo, prejudica o meu coração, prejudica o meu intestino delgado. Qual é o som? É o riso. Estou alegre, eu fico sorrindo. Terra, né? Vamos para o elemento terra. Eu tenho o zang,
que é o órgão que é yin, o baço pâncreas. A minha víscera do elemento terra, que é fu, que é yang, é o estômago. Com relação aos órgãos do sentido, a boca, com o tecido que é responsável, aí é músculo do tecido conjuntivo, então são músculos dos órgãos, então madeira, tendão e músculo esquelético, terra, músculo, tecidos conjuntivos, músculos dos órgãos, tá? A emoção, o pensamento, o excesso de pensamento afeta o elemento terra, afeta o baço pâncreas, afeta o estômago. Qual é o sintoma? O canto. Aquela pessoa que você acha que está cantando todo dia e fica lá o dia inteiro no trabalho, tem uma pessoa cantando. Nossa, mas a pessoa canta o dia inteiro. Exagero, né? Excesso, né? A pessoa está com algum desequilíbrio no elemento terra. Alguma coisa no baço, pâncreas está acontecendo, ou alguma coisa no estômago, né? Ou alguma coisa na boca, ou aonde está o pensamento dessa pessoa. O elemento metal tem como órgão Zhang, Yin, pulmão. Ele tem como víscera Fu e Yang, o intestino grosso. Com relação a órgãos dos 5 sentidos, é o nariz. Com relação ao tecido que ele nutre, pele e pelos. Pele e pelos. Com relação à emoção, aí tá preocupação, gente, mas isso varia um pouco. Na verdade, é tristeza, tá? Elemento metal, tristeza. Preocupação está mais relacionado ao elemento terra, junto com pensamento, preocupação. Elemento metal é tristeza. Tanto é que o som, o sintoma é o choro. Tá bom? Tem um errinho aí no livro, corrijam aí. A água, né? Eu tenho como órgão Zhang, Yin, os rins. Eu tenho como víscera, Fu, Yang, a bexiga. Qual é o órgão do sentido que é responsável, né? Que o elemento água é responsável? Os ouvidos. Qual é o tecido que o elemento água nutre, controla, né? Ossos, mas também, anotem aí, dente, cabelo. Qual é a emoção? O medo. O medo afeta o elemento água, afeta o rim, afeta a bexiga. Qual é o sintoma? É o gemido, né? Aí fala, mas que isso tem a ver? Por exemplo, me chegou uma paciente uns tempos atrás aqui e ela me contando um caso, um episódio da vida dela, ela ria e chorava ao mesmo tempo, sabe? Sabe aquela pessoa que ri de nervoso? Mas ela ria e chorava ao mesmo tempo. Logo de cara, eu já imaginei o quê? Desequilíbrio no elemento fogo, por causa do riso, né, descontrolado, e elemento metal, por causa do choro. Eu já sabia que esses dois elementos estavam em desequilíbrio. Se a gente ainda for ver, dentro do elemento fogo, eu tenho o coração. Gravem bem isso. O coração é morada do Shen. Shen. C-H-E, perdão, S-H-E-N. Shen. Coração é a morada do Shen. Shen é a mente, a psique em chinês.
Então ela estava triste, preocupada, né? Com o Shen bem sobrecarregado, o elemento fogo, o elemento metal, entre outros, estavam em desequilíbrio naquele exato momento. Ah, tá. Vem a pessoa aqui, sabe que está com o olho lacrimejando, fica com o olho escorrendo demais, né? Eu vou olhar lá na minha tabela. Quem é o elemento? Madeira. Quem é o Zang? Fígado. Quem é a vesícula? Quem é o Yin? É a vesícula. Perdão. Quem é o Zang, que é Yin? É o fígado. Quem é o Yang, que é Fu, né? É a vesícula biliar. Então eu vou achar o meridiano do fígado e da vesícula biliar, colocar alguns pontinhos, algumas agulhas nos pontos, para melhorar o problema no meu olho. Tá com problema? Vamos falar cabelo. A pessoa chega com o cabelo caindo. Eu vou olhar lá. Quem é responsável pelo cabelo? Água, elemento água. Quais meridianos, Zang e Fu, eu tenho dentro do elemento água? Eu tenho de Yin, o Yin, e de Yang, a bexiga. Beleza. Então eu vou achar o meridiano do Yin, vou colocar uma agulhinha lá num ponto, vou achar o meridiano da bexiga, vou colocar uma agulhinha naquele ponto. A pessoa chega com dor muscular, né? Eu tô com... Fui na academia, peguei muito peso, estou com dor aqui nos bíceps, no trapézio. Tá, músculo esquelético pertence a qual elemento? Elemento madeira, né? Quem eu tenho de Zang? A vesícula biliar. E quem eu tenho de Fu? O, é, Perdão, quem eu tenho de Zang, que é Yin? O fígado. Quem eu tenho de Fu, que é Yang? A vesícula biliar. Então, eu vou achar no meu corpo aonde passa o meridiano do fígado, onde passa o meridiano da vesícula biliar, vou colocar agulhas nesses pontos para aliviar essa dor muscular. Entendeu como que é feito o diagnóstico na medicina tradicional chinesa? É feito em cima dos 5 elementos. Eu vou avaliar depois se aquela dor é Yin ou se aquela dor é Yang. Se for Yin, eu tenho que tonificar. Se for Yang, eu tenho que sedar, né? Esses pontos em que eu inseri as agulhas. Mas o que tem a ver a vesícula biliar com o meu trapézio, né? A vesícula biliar com o seu trapézio, o meridiano, ele passa na vesícula, então ele recebe o nome da vesícula, ele cuida da vesícula, cuida, mas ele cuida de outra coisa também. Ele cuida da parte muscular, né? Aliás, o meridiano da vesícula biliar é o meridiano das enxaquecas, porque ele começa aqui na região do olho, sobe para a cabeça, vai fazendo um zigue-zague aqui na minha cabeça, dos dois lados. Então, ele pega toda a minha cabeça, pontos de enxaqueca frontal, né? Enxaqueca aqui. VB14, VB15, bilateral, são esses 4 pontinhos aqui, né? Entre outros. Então, o meridiano, ele não só cuida do órgão ou da víscera que ele passa, e ele recebe esse nome para ficar mais fácil, porque ele passa naquele órgão, naquela víscera, né? Então, por isso que ele recebe esse nome de vesícula biliar de fígado, mas ele cuida só do fígado, ele cuida só da vesícula? Não, ele cuida de uma gama enorme de funções, né? Então, é assim que eu começo a fazer o meu diagnóstico, né? Marquem aí, para vocês não esquecerem, que é um jeitinho simples da gente fixar algumas coisas, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o Word aqui numa outra tela.
E aí, aqui, vamos lá. Aí eu vou escrever aqui para vocês, vocês vão acompanhando aí, né? Órgãos, órgãos dos 5 sentidos. Vamos lá. Vou pôr em maiúsculo. Os olhos são a abertura do fígado. Seguindo, a língua é a língua, eita, a língua é o broto do coração. A boca é a boca é a abertura do estômago. O nariz é a abertura do pulmão. Os ouvidos são a abertura dos rins. Então vamos lá. O fígado, elemento madeira. O coração, elemento fogo. O estômago, elemento terra. O pulmão, elemento metal. Os rins, elemento água. Tá? Fica fácil da gente estudar, gravar, tá bom? Deixa eu salvar isso aqui, depois eu envio para vocês. É, 5 sentidos. Vamos voltar lá então. Não, não é aqui. Vamos voltar no livro. Vamos ver agora a relação entre os 5 elementos, né? As relações de geração e de inibição. As relações de geração e de inibição dos 5 elementos. A noção de geração envolve o processo de produzir, crescer e promover, seguindo essa ordem.
A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água e a água gera a madeira. Olhem aí na figura 1, criar um pouco. Vocês só vão dar uma olhada nessa setinha que está, nessa seta que está do lado externo aí, não no lado interno do desenho. Essa setinha vazada, né? Olha, ela está indicando um outro elemento, né? Sempre nesse ciclo. Esse ciclo é o ciclo de geração, né? Vamos entender isso, como isso funciona. Com base nos conhecimentos gerais, é fácil entender que a madeira, por sua combustão, é capaz de gerar o fogo, assim como promover a sua intensidade, né? Depois da combustão da madeira, restam cinzas, que são incorporadas à terra. Ao longo dos anos, a terra, sob efeito de grandes pressões, produz o metal. Dos metais e rochas brotam as fontes de água. Por outro lado, a água dá vida aos vegetais ao gerar madeira e fecha o ciclo da natureza. Esse tipo de relacionamento em que cada elemento é gerado existe gerado da existência do outro, os antigos denominavam relação mãe e filho. A mãe é o elemento que gera e o elemento em questão, no caso, o filho. Assim, a água é mãe de madeira e esta é filha da água. Essa parte de mãe e filho, avô e neto, eu vou dar para vocês aqui presencialmente, com o quadro que eu tenho ali, para não confundir vocês, tá? Aí nós vamos discutir essa terminologia, porque é uma terminologia, né? Ah, quem é mãe de água, quem é mãe da madeira, quem é filha do fogo, tá bom? Para não confundir. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que existe uma relação entre esses 5 elementos, né? Uma não, existem 3 tipos de relação, né? Em que, nesse primeiro momento, é a relação de geração, onde um elemento gera o outro, ou seja, um elemento dá energia para o outro, né? Um elemento dá energia para o outro. Então vamos ver, né, o que foi falado aqui. Por exemplo, eu tenho a madeira alimenta o fogo. Então, a madeira dá energia para o fogo, correto? Ah, o fogo terminou de queimar, sobra a cinza. Então, a cinza fertiliza a terra. A terra, né, com o passar dos anos, vai sofrendo grandes pressões, formam as rochas e os metais. Então, a terra gera o metal. Lá da onde tem as rochas é que nascem as fontes de água. Então, do metal gera água. E a água irriga e faz a madeira crescer. E a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água alimenta a madeira, e assim vai esse ciclo contínuo de geração, onde um elemento gera outro, onde um elemento dá energia para outro. Professor, mas aonde eu vou usar isso? Como que eu vou usar isso? Tá, vamos supor que eu tenho um paciente com problema de pulmão. Eu vou olhar, vou fazer um exame no elemento metal dele, o elemento está ok. Aí eu falo, mas quem que gera o elemento metal?
a terra. Vou olhar no elemento terra, o elemento terra dele está atrapalhado. Ah, então a origem do problema estava no elemento terra. O sintoma estava no elemento metal. Olha, então eu achei a raiz do problema. Lembra lá atrás que nós falamos que a acupuntura cura? E é isso. Por isso que a acupuntura cura. Porque nós vamos achar a raiz do problema. Nós não vamos curar só o sintoma. Ah, estava com bronquite, né? Aí eu penso, bronquite, pulmão, elemento metal, tem que trabalhar isso? Tem, está em desequilíbrio? Tá. Mas quem é o responsável? O elemento madeira, o elemento terra, que passou uma energia disfuncional para o elemento metal. Entenderam como que a gente vai fazendo o diagnóstico? Então, para o meu elemento ficar bom, o metal ficar bom, para o meu pulmão melhorar, eu preciso também trabalhar a origem do problema, que é no elemento terra. Né? A pessoa chegou aqui com um problema de pressão alta. Pressão alta acontece aonde? Nas veias e artérias, né? É a força do sangue passando pelas veias e pela artéria, que exerce uma pressão muito grande. Quem cuida das veias e das artérias, eu vou lá olhar na tabela, elemento fogo. O que eu tenho dentro do elemento fogo? Coração e intestino delgado, né? Tá, vou trabalhar com o coração, com o intestino delgado, com pontinhos desse, vou. Mas eu dou uma checada no elemento fogo, ele até que tá bom. Mas peraí, o elemento fogo tá bom. O que será que está acontecendo? Vou dar uma olhada em quem? Quem gera o fogo? Quem gera o fogo? A madeira. Nossa, a madeira tá demais. Tem muita madeira. Então tá, o fogo não está conseguindo dar conta, preciso abaixar isso. Aí eu vou lá, trabalho também no elemento madeira, que é a raiz do problema. Então, muitas vezes, vocês vão chegar aqui, o paciente vai chegar para vocês e dizer assim, eu tô com fungo na unha. Unha, gente, é elemento... unha é elemento madeira, tá? Tô com problema na unha. Bom, elemento madeira. Deixa eu dar uma olhada no elemento. Mas o elemento madeira tá bom. Quem que nutre a madeira? Né? Quem gera a madeira? Quem manda energia para a madeira? Água. Nossa, o elemento água está todo zoado. Né? Tá comendo sal demais, né? Tá com a pele, a cor, né? A cor é o preto, tá com a pele mais escurecida. No frio, passa muito mal no frio, tá sentindo frio mesmo no calor. O elemento água tá ruim. Então, preciso equilibrar o elemento água para melhorar o meu elemento terra, o meu elemento madeira. Entenderam como que funciona? Por quê? Porque um elemento joga energia no outro. Esse é um movimento de geração, onde um elemento gera o outro. Vamos para o próximo. O outro relacionamento entre os 5 elementos é o de inibição, que traz implícita a ideia de combate, restrição e de controle. Então, nesse ciclo de inibição, um elemento inibe o outro. Nessa ordem de relação é que a madeira inibe a terra inibe a água inibe o fogo inibe o metal e o metal inibe a madeira. Na concepção antiga da natureza, o metal tem a capacidade de cortar a madeira. Além disso, as rochas e os metais no solo podem impedir o crescimento da raiz das árvores, que é a madeira.
A madeira cresce absorvendo nutrientes da terra, empobrecendo-a, e as raízes das árvores, quando muito longas, perfuram e racham a terra. A terra, por outro lado, impede que a água se espalhe ao absorvê-la. Que a água possa inibir o fogo é muito compreensível. O fogo inibe o metal, que é derretido pelo fogo. Então, nesse ciclo de geração, olhem para a flechinha aí no livro de vocês, né? Deixa eu desfocar aqui. Olhem para essa flechinha aqui. Essa flechinha contínua, né? Essa flecha preta aqui, ó, contínua. Geração aqui fora. Um elemento gera o outro. De inibição ou dominação é essa flechinha aqui, preta. Não é a flechinha pontilhada. Então, vamos acompanhar aí essa flechinha preta. O metal está apontando para a madeira, né? Então, a gente sabe que um metal muito forte vai lá, ó, destrói a madeira. Correto? Da madeira, a flechinha está apontando para a terra. Por quê? Uma árvore com a raiz muito profunda, muito grande, muito forte, ela suga a energia da terra, né? A terra está apontando lá para a água. Então, se eu tenho muita água, eu bloqueio o caminho da terra. Aliás, se eu tenho muita terra, eu bloqueio o caminho da água. Pega um rio, vai jogando terra, 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 a água vai acumulando, né? As barragens, por exemplo, né? Coloca terra, 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 a água não passa. A água está apontando para o fogo. Então, se eu tenho muita água, né? O que vai acontecer com esse fogo? Ele vai apagar. O fogo está apontando para o metal. Por quê? Porque o fogo derrete o metal. E aí o metal apontando para a madeira. Então, nesse ciclo, né, de inibição, um elemento inibe o funcionamento do outro. Por exemplo, chega um paciente que está com problema no, vamos lá, no estômago. Aí eu penso, bom, problema no estômago. Quem gera, o estômago está no elemento terra, certo? Certo. O estômago está no elemento terra. Quem gera a terra? O fogo. Aí eu dou uma olhada no elemento fogo, mas está tudo certo no elemento fogo. Fogo está mandando uma energia boa para cá. Será que tem algum elemento inibindo o funcionamento do elemento terra? Eu vou olhar em quem? Na madeira. Aí a madeira está inibindo a terra. Ah, então não é no ciclo de geração o problema, é no ciclo de inibição. A madeira está inibindo o funcionamento do elemento terra. Então, além de trabalhar o elemento terra, vou ter que trabalhar também o elemento madeira. Outro exemplo, o paciente chega com um problema nos rins. Aí eu penso, olha o elemento água, mas tá ok o elemento água, hein? Quem gera água? Metal. Vamos dar uma olhada no elemento metal? Dou uma olhada no elemento metal. Gente, mas o elemento metal também tá bom. Então, o elemento metal tá mandando uma energia boa pro elemento água. Será que tem algum elemento inibindo o outro? Vamos ver. Eu olho no elemento terra, o elemento terra todo desequilibrado. Então o elemento terra está inibindo o elemento água. Então eu vou ter que trabalhar o elemento água e o elemento terra. Certo? Então, eu posso ter esse ciclo de dominação, de
geração, onde um elemento gera o outro, né? Esse ciclo de inibição, onde um elemento inibe o outro. E aí, na inibição, eu tenho uma outra, no dentro do elemento de inibição, eu tenho uma outra parte que chama contra-inibição. Vamos lá. No relacionamento de inibição, há duas facetas que apresentam também um aspecto direto e o outro indireto. Por exemplo, a madeira é inibida pelo metal, mas ele inibe a terra. Neste relacionamento de inibição, entre os 5 elementos, ainda existe interrelacionamento direto ou indireto entre eles. Assim, pode haver uma contrainibição na qual o inibidor pode ser inibido. Por exemplo, normalmente a água é inibidora do fogo, mas se esse apresentar muito intenso e a água em pouca quantidade, haverá uma inibição de água. Todas as relações só se objetivarão sobre certas condições. Dessa maneira, para gerar a necessidade que o elemento não se concentre em deficiência. Para inibir, é necessário que esteja numa boa condição energética. Na medicina chinesa, a teoria dos 5 elementos e suas interrelações aplica-se à fisiopatologia das doenças, como eu falei para você. Então, aqui, gente, vocês olharem agora no centro do desenho, né, tem a flechinha pontilhada. A flechinha pontilhada está apontando ao contrário da inibição, né? Na inibição, ó, a madeira está apontando para a terra. Na contra-inibição, a terra está apontando para a madeira. E como que isso funciona, né? Eu tenho muita terra, então muita terra vai impedir que essa semente cresça e essa árvore cresça, porque vai fazer pressão nas raízes, né? Eu tenho uma madeira muito dura, então vai impedir que o meu metal corte. Uma madeira muito dura, muito sólida, né? Não tem ferramenta que corte ela direito, então o machado não vai conseguir cortar. Se eu tenho um elemento também, se eu tenho um metal muito duro, o fogo não consegue derreter. É só acompanhar aí as flechinhas pontilhadas. Se eu tenho muito fogo, o que acontece com a água? A água evapora. Se eu tenho muita água também, o que a água faz? Leva a terra embora, né? E se eu tenho muita terra, pressiona a madeira. Então, eu tenho esse ciclo também de contra inibição, né? Que paralisa o movimento, paralisa o elemento, né? Vamos lá, vamos refrescar a memória. No ciclo de geração, essa flechinha externa aí que vocês estão vendo, um elemento manda energia para o outro, gera energia do outro. No ciclo de inibição, né, na flechinha preta, pontilhada, um elemento inibe o outro. Na contra-inibição, um elemento paralisa o outro. Então, vamos pegar um exemplo disso? Eu pego o elemento... Eu tenho um problema de músculo... Vamos supor que eu estou com cãibra na panturrilha. Músculo e tendão esquelético. Músculo esquelético e tendões. Cãibra na panturrilha. Elemento madeira. Eu vou olhar... Bom, o elemento madeira até que não está tão ruim. Então, ele é o sintoma, né? Vamos olhar quem gera o elemento madeira? Elemento água. Como é que está o elemento água? Tá bom. Ué, elemento água tá bom? Tá. Vamos dar uma olhada no elemento metal, né? Para ver se um tá inibindo o outro. Metal tá bom. Ué, metal tá bom?
Então, vamos dar uma olhada no elemento terra? Vou dar uma olhada no elemento terra. Eu vejo que o elemento terra, num movimento de contra-inibição, está prejudicando o elemento madeira. Gente, parece um pouco confuso. Eu sei que é a primeira vez que vocês estão vendo isso, né? A cabeça entra parece que meio em curto-circuito. Por isso que eu vou, na aula, primeira aula presencial, nós vamos fazer isso na lousa, nós vamos fazer isso no quadro, nós vamos fazer um exercício de fixação aqui na sala de aula para fixarmos isso. Eu não vou adiante enquanto vocês não estiverem entendendo isso. Não vou seguir a aula para as próximas enquanto todo mundo estiver entendendo isso, porque isso eu preciso saber, porque é o meu método de diagnóstico. Nesse primeiro momento parece muito confuso, mas depois aqui, quando eu começar a fazer na lousa aqui com vocês, vou perguntando, vou questionando, vocês vão olhando o livro, vão consultando as tabelas que eu vou mandar para vocês, e aí vocês vão entender isso melhor, esse processo de interrelacionamento dos 5 elementos, tá bom? Por hora entendam isso, que existe 3 movimentos nos 5 elementos. Um que gera, um que dá energia para o outro, um que inibe a função do outro e um que paralisa a função do outro. Entenda isso agora, e aqui na sala de aula a gente bate bem isso, tá bom? Vamos lá, aplicação da teoria dos 5 elementos. A aplicação da teoria dos 5 elementos nos vários sistemas do organismo. Os órgãos do corpo humano podem ser classificados segundo os 5 elementos. Há mais de 2.600 anos já havia descrições precisas nesse sentido no livro do Imperador Amarelo. O conceito de órgão, víscera, assim como seus conceitos de interrelacionamentos, segundo a teoria dos 5 elementos, é um dado empírico da medicina chinesa. O coração, por exemplo, é de fogo e sua mãe é o fígado de madeira. O seu filho é o baço pâncreas, que é de Vamos retornar aqui. No caso do coração estar enfraquecido, devemos fortalecê-lo, ou então tonificar o fígado, que é a sua mãe. Se o coração estiver excessivamente energético, devemos diminuir a energia do baço pâncreas, do seu filho, ou a classificação do seu filho. Essa classificação e o conceito têm a sua lógica e razão por ser o mesmo em nossos dias. Sabemos que em muitas situações o pulmão pode ajudar a função dos rins, como no caso do controle do ácido básico do organismo. O fígado, ao fornecer glicose, fornece também energia vital para o trabalho do miocárdio. Os órgãos adrenais atuam na conversão de glicogênio de glicose para o fígado. Assim, é possível entender que o coração inibe o pulmão inibe o fígado inibe o baço pâncreas, porque o coração necessita de oxigênio do pulmão, que por sua vez necessita da energia gerada pelo fígado. Nessas situações, o volume sanguíneo necessário para o fígado é fornecido, em parte, pelo baço pâncreas. Desse modo, o desequilíbrio que atinge um determinado órgão pode ter sua causa em outra. Foi aquilo que eu estava explicando para vocês ali atrás.
Um elemento está interligado no outro, um elemento está interligado no outro, e como os órgãos, uns estão ligados nos outros, né? Esses tempos atrás saiu uma pesquisa falando que o interstício, descobriram uma nova membrana, um novo órgão no corpo humano, chama interstício, né? Que é uma membrana muito fina que liga todos os órgãos. Eu falei, mas o chinês já sabia disso, é só voltar aqui, ó, nessa figura 27 também, mas aqui, ó, né? Os 5 elementos aí, tá todos os órgãos e vísceras dentro de cada elemento, né? Elemento água, rim, bexiga. Elemento madeira, vesícula biliar e fígado. O elemento fogo, coração, intestino delgado. Elemento terra, estômago e baço, pâncreas, metal, pulmão, intestino grosso. Vocês estão vendo que eles estão tudo interligados? Olha as setinhas. Um mantém, ou inibe, ou ajuda, ou prejudica, ou paralisa o outro, mas eles estão interligados. Então, os órgãos dependem um do outro. Ah, mas que o coração depende do intestino grosso? Se o intestino grosso não tirar os nutrientes para manter o músculo cardíaco funcionando, o coração para. Então, o chinês já sabia disso há 5.000 anos atrás, que estava tudo interligado entre o outro. E que se um, às vezes, estava parado, prejudicaria o outro. Por exemplo, o pâncreas prejudica o rim. Por quê? Porque a minha glicose sobe. O meu rim não começa a filtrar essa glicose, essa glicose vai destruindo os vasos capilares do rim, e o rim para, a pessoa vai para a hemodiálise. Então, tudo funciona em conjunto. Assim como os 5 elementos funcionam em conjunto. Então, muitas vezes, a pessoa chega aqui com um sintoma, eu tenho que olhar muito mais além. Eu tenho que ver a origem desse sintoma. E na medicina tradicional chinesa, a gente consegue fazer isso com muita facilidade usando os 5 elementos. Ah, tá com problema no coração? Beleza. Vamos dar uma olhada em quem gera o coração, né? Quem gera o elemento fogo? Ah, madeira. Madeira tá ok. Tá. Vamos ver quem inibe a madeira? A madeira pode ser inibida pelo metal, pela terra. Ah, vamos dar uma olhada nesses dois. Ah, eu achei a terra. A terra está paralisando ali a madeira. Então é um problema. Então tá na terra. Vamos resolver o problema na terra também. Né? É isso que isso tudo aqui está falando. Desse modo, o desequilíbrio que atinge um determinado órgão pode ter a sua causa em outro. Da mesma maneira, uma doença pode se propagar ou mesmo transformar em outro tipo de doença. O estudo e a adoção da teoria dos 5 elementos e das correlações das doenças podem servir como guias no tratamento e controle dos efeitos e a propagação de doenças para as outras partes do corpo. Assim, o processo de tratamento é mais rápido e a cura mais célere. Então, gente, só voltando aqui para explicar nesse quadro, né? Aqui, ó, meridiano do pulmão, aqui eu tenho mãos, pernas, cabeça e tórax. São onde as linhas, os meridianos, os caminhos se encontram, né? Então, o meridiano da mão, do pulmão, encontra-se com o meridiano do intestino grosso na mão. Internamente, o meridiano do intestino grosso está ligado ao pulmão. É só acompanhar o esqueminha aí, tá bom? Mas na cabeça, o meridiano do pulmão liga-se ao meridiano do estômago, né? Que internamente liga para a vesícula biliar e está ligado ao fígado, né? Que manda energia para o pulmão. Na perna, o meridiano do estômago
se liga com o meridiano do baço pâncreas, que internamente está ligado ao estômago, o baço estômago, o baço pâncreas. No abdômen, liga-se com o meridiano do coração, que está no tórax. O meridiano do coração liga-se nas mãos com o meridiano do intestino delgado. E aí vai. Isso é para mostrar para vocês, esse gráfico, como está tudo interligado, como um está mandando energia para o outro. Né? Não se preocupe nisso, porque assim, nós vamos ver o meridiano passo a passo. Então, nós vamos ver o meridiano do pulmão, aonde ele começa, onde ele termina. Né? Quem que está ligado com ele, quem faz par com ele, tá bom? Então, não se preocupe quanto a isso, nós vamos estudar um a um, né? E tem gráficos melhores para explicar isso também. Certo, gente? Então, terminamos aqui. Se ficaram com dúvidas, por favor, me falem. Eu terei o maior prazer em explicar para vocês como isso tudo acontece. Tá bom? Não fiquem com dúvida. Certo? E até a próxima aula, então.